Olá, gente, graça e paz. Me falem se o som do áudio tá bom aí para vocês. Eu vou ver aqui no chat. Por favor, me digam aí se o som tá bom para vocês ouvirem, por favor. Vou pedir para abrir o chat aqui. Ok, acompanhando de Aracruz. Já coloca a sua cidade aí, falta alguns minutos para começar, falta quase 10 minutos. Coloca a sua cidade aí. Eu não sei se vocês sabem, mas eu agora estou na Paraíba, né? Estou em João Pessoa, na Paraíba. Coloca a tua cidade aí, ó. O João de Sorocaba, Sampaio de Ipatinga, o nome aqui da Inglaterra, não sei. Eu vou pegar pelo computador aqui que vai ficar mais fácil. Eu não vou conseguir ver pelo celular. Então, peraí. Uma galera aí de vários lugares. Deixa eu ver aqui. Aqui. Cuiabá. Deixa eu tirar o som aqui. O meu som tá bom para vocês, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem ou preciso que eu coloque Ó, tem gente da Paraíba. João Pessoa na Paraíba. Eu tô em João Pessoa na Paraíba. Brasília. Vamos lá. Faltam mais um pouquinho de 5 minutos. Então, pega teu caderno, pega tua Bíblia, pega tua caneta, porque vamos dar o play aqui nesse projeto da última semana de Jesus. Então vem comigo, que vai ser bênção. Então vamos lá. Tem gente de Salvador. Quem pagou também é pelo YouTube. Vamos lá, pessoal. Deixa eu já dar os avisos por volta de 5 minutos. É o seguinte. Esse é mais um projeto da Faculdade Teológica Bethesda. A FTB tem essa mania de fazer projetos assim, super baratos, e trazendo conhecimento surreal assim sobre um tema. Dessa vez o tema é a última semana de Jesus. E hoje a gente vai entender por que essa semana é tão importante. Nós deixamos duas opções para as pessoas se inscreverem, pagando R$10, pagando apenas R$10, ou gratuitamente, né? Gratuitamente. Quem paga os R$10 tem acesso à plataforma também. Então você está assistindo aqui pelo YouTube, mas você também tem acesso à plataforma. Quem paga os R$10 também tem acesso ao material didático, que vai ser produzido, né, a partir dessas aulas. Então, por exemplo, hoje vai ser produzido um material didático da aula de hoje. Então, quem pagou os R$10 tem acesso a esse conteúdo exclusivo da aula de hoje. Quem paga os R$10 tem acesso a certificado. Quem paga os R$10 tem acesso a credencial de aluno. Quem paga os R$10 tem acesso aos PDFs. Quem paga R$10 tem acesso aos mapas mentais. Então, tudo isso por um valor único de R$10, porque a ideia é que eu queria fazer de graça para todo mundo, mas quem participa da plataforma custa para nós. Então a gente só repassa esse custo, tá? Então por isso tem esse pagamento dos famosos R$10. É isso. Pastor, eu tô aqui de graça, mas eu não sabia de tudo isso. Eu quero ter acesso a tudo isso. Como que eu faço? Pago os R$10. Aí você tem acesso à plataforma. Como que eu pago os R$10? Aqui no chat, em algum lugar aqui da página, tem um chat
e aí tem um cantinho escrito ainda dá tempo. Então você pode clicar nesse cantinho escrito ainda dá tempo, e aí você se inscreve, né? Você clica lá e ao invés de participar de graça, como você está fazendo, você pode pagar os R$10 e você pode, pagando os R$10, você tem acesso a tudo isso que eu falei para você. E falta 2 minutos para a gente começar. Com você vai ter um atrasozinho aí, né? Porque eu estou falando aqui ao vivo de João Pessoa, na Paraíba, mas de qualquer lugar do Brasil você vai ver, vai ter um certo atraso aí, então pode ser que falta 1 minuto aí só para você, para a gente começar. Deixa eu ver qual óculos eu vou usar. E vamos lá. Deixa eu ver com o Júnior se está tudo certo. Vamos lá. Pessoal, o material didático, para quem pagou, hoje é domingo, né? Então não vai ser liberado hoje. Para todo mundo que pagou, como hoje é domingo, hoje vai ser só pelo YouTube aqui mesmo, e aí amanhã fica disponível na plataforma, tá certo? Vou pedir para o Júnior. Então vamos lá, quem está tentando entrar pela plataforma, atualiza aí a plataforma que parece que já está online também, tá? Atualiza a plataforma, eu achava que não dava, mas já está online também pela plataforma, tá? Então quem estava tentando conseguir pela plataforma, é só atualizar aí que vai dar certo e vamos que vamos. Vamos lá, minha gente. Eu vou pedir para o Júlio, depois da edição, cortar a partir de agora, porque agora já deu as 15 horas. Essa live é uma live de 1 hora mais ou menos. Então, deixa eu atualizar mais alguma coisa aqui. Já somos aqui mais de 250 pessoas, quase 300. E vamos lá. Manda o link da live nos grupos. Foi enviado para os grupos, Júnior, por favor? Deixa eu ver aqui com ele. Parece que foi enviado para os grupos, tá? Ou tá sendo enviado agora. Enfim, tá todo mundo... Quem tá perguntando cadê o link, é esse lugar que você tá assistindo aí, já é esse link, entendeu? Esse aí já é o link, tá? Então, vamos que vamos. Deixa eu tentar ligar o botãozinho aqui. A live de amanhã, se Deus quiser, eu vou estar em São Paulo. Então vai estar mais fácil, né? A estrutura da FTB. Aqui eu tô num flat, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Vamos lá. Vou fazer um 3, 2, 1 aqui, gente. Para quem tá ao vivo comigo, me perdoem, porque esses 4 minutos aqui, os 5 foram pra gente calibrar aqui, tá? Vamos lá. Vou pegar meu esboço e vem comigo.
Sejam todos muito bem-vindos à última semana do Ministério de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e acompanharei você durante toda essa semana, começando no domingo, hoje, dia 29, que se comemora, né, a entrada triunfal de Jesus, e indo até o próximo domingo, dia 5, tá? Indo até o próximo domingo, dia 5. Lembrando que os nossos encontros ao vivo serão todas as noites, a partir das 8 horas em ponto. Então, amanhã, 8 da noite, terça-feira, 8 da noite, quarta-feira, 8 da noite, quinta-feira, 8 da noite, sexta-feira, 8 da noite. Sábado não teremos, e eu vou explicar já por quê. E no domingo, eu queria fazer de manhã, mas sei que cada um tem a sua igreja, enfim, seus trabalhos. Então, será a partir das 3 da tarde, tá? Então, no domingo, será a partir das 3 da tarde, tá certo? Então, sempre à noite, menos nos domingos, como hoje, estou fazendo ao vivo com vocês às 3 da tarde. Agora eu estou falando com vocês direto de João Pessoa, na Paraíba, onde eu tenho aqui uma série de ministrações, e estou aqui em João Pessoa, na Paraíba, e você de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Para quem entrou na última semana de Jesus pagando o valor simbólico de R$10, terá acesso a mapas mentais que serão produzidos a partir de segunda-feira. Eles serão dia a dia, ficarão disponíveis a partir de amanhã, da aula de amanhã, já fica disponível a de hoje. Na aula de terça fica disponível a de segunda. Na aula de quarta fica disponível a de terça, sempre um dia depois. Você entra na plataforma e baixa tanto o mapa mental quanto o PDF, o material didático em PDF. O que mais? Para quem está pagando os R$10, também tem acesso a certificado no final. No final tem um certificado de participação expedido pela Faculdade Teológica Bethesda, tá? Com a carga horária e tudo mais, como sempre. Quem tem acesso à plataforma pode rever as aulas quantas vezes precisar durante o tempo eu não lembro se é uma semana ou 15 dias ou 30 dias. Tem um tempo aí que vocês podem rever as aulas, tá certo? E a minha ideia é trazer a vocês, que são chamados por Deus, conteúdo para que você possa pregar, para que você possa ensinar, para que você possa compartilhar com outras pessoas a respeito daquilo que você está aprendendo aqui nesse projeto da última semana de Jesus, tá ok? Deixa eu ver se eu melhoro aqui a câmera. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar sobre a última semana de Jesus, como a gente vai falar sobre a última semana de Jesus, algumas coisas são importantes. Então, primeiro, eu queria ter tempo para falar não somente sobre a última semana exatamente, mas sobre o resto, porque a última semana de Jesus, para mim, não começa exatamente na entrada triunfal. E hoje a gente vai entender por quê. Bom, ela começa de domingo da entrada triunfal até o domingo da ressurreição, é um fato. Mas alguns eventos fomentam a entrada triunfal, participam da entrada triunfal. E esses eventos acontecem na sexta-feira passada, antes da entrada triunfal. O sábado é um dia de descanso, como sabemos, mas na sexta-feira tem alguma coisa muito importante. A entrada triunfal de Jesus, então hoje, nessa aula, a gente vai falar só sobre o que gerou a entrada triunfal e a entrada triunfal em si. Não sei se você lembra, mas a entrada triunfal, ela é contada em todos os 4 evangelhos. Quais são os textos? Vamos lá. No primeiro evangelho, Mateus, capítulo 21, de 1 a 11. No segundo evangelho, Marcos, capítulo 11, de 1 a 10. No terceiro evangelho, Lucas, capítulo 19, de 28 a 40. E no quarto evangelho, João, capítulo 12, de 12 a 19. Então, pensa que os 4 evangelhos fossem como se funcionar,
pensa que eles funcionam como se fossem quatro câmeras mostrando um fato. Isso significa que você precisa acionar as quatro câmeras se você quiser ter todos os detalhes da última semana de Jesus ou da entrada triunfal que a gente está falando hoje aqui. Então, para você ter todos os acessos, você precisa ler o que eu disse agora, Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19 e João capítulo de número 12. Por quê? Porque alguns detalhes precisam ser percebidos. Eu vou compartilhar já alguns aqui logo de cara, logo de saída. Por exemplo, em Mateus capítulo 21, Marcos capítulo 11, Lucas 19 e João 12, todos eles contam do jumentinho, ok? Mas só em Mateus o jumentinho é fêmea e ela aparece acompanhado do seu filhote. Então você tem uma jumenta, Jesus entra montado numa jumentinha com um filhote. Tem uma razão disso aí, eu já falo. Tanto em Marcos quanto em Lucas, Jesus manda 2 discípulos soltar os jumentinhos, tá? Jesus envia 2 discípulos para soltar os jumentinhos. E lá em João, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, a Bíblia só diz que Jesus conseguiu um jumentinho. Então veja, João capítulo 12, versículo 13. Vamos lá. João 12, 13. Vou pedir mais uma vez perdão aos irmãos que eu estou limitado aqui tecnologicamente, que eu estou dentro de um flat aqui onde eu estou hospedado para pregar aqui em João Pessoa. Então vamos lá. João capítulo 12 diz assim o texto. Ó. João 12, versículo 13. Então vamos lá. Ó. Versículo 14. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito. Não temos a filha de Sião? Tal. E aí ele vai citar o texto que está lá em Oséias, não, em Amós. Agora veja. Em João, Jesus conseguiu um jumentinho, mas em Lucas e em Marcos, ele manda 2 discípulos para buscar o jumentinho. E em Mateus, esse detalhe é ressaltado no versículo Mateus 21, versículo 2 e 3. Olha que interessante agora quando você liga as 4 câmeras do texto. Né? Capítulo 21. Então disse ele a 2 de seus discípulos, ele também manda 2. Ide à aldeia que está de frente de vós, encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. Bom, quando eu disse que só Mateus diz que o jumentinho, né, que a gente fala sempre o jumentinho, mas na verdade é uma jumentinha, né? Na verdade é uma jumentinha. E por que isso é importante? Bom, é importante porque o jumento nunca foi... O jumento é um animal de carga. É um animal de carga, um animal que carrega peso, um animal para trabalho. E o jumento nunca foi uma cavalgadura, nunca foi considerada ainda, não é? Uma cavalgadura imponente, importante, né? Um jumentinho é um animal de carga. Em qual versão fala da jumenta? Em todas. Só que você tem que acertar o evangelho. É no primeiro evangelho. Então, veja bem, o jumentinho é um animal de carga, não é nada imponente, não tem nada a ver com ostentação, não tem nada a ver com um rei, não tem nada a ver com um homem rico. E em se tratando de jumentos, agora, tudo bem, sabemos que o jumento é um animal de carga, não tem nada a ver com ostentação. Sendo um jumentinho já não é ostentação. Mas na classe lá do jumentinho, tem o macho, a fêmea e o filhote. Dentro desses 3, obviamente,
você preferiria o macho. Mas Jesus, ele vem montado numa fêmea que tem uma cria, que dá mamar. E isso faz com que a entrada triunfal seja mais disruptiva ainda do que apenas um jumento. Então, a ideia por trás, né, da entrega, né, da entrada triunfal, ela vai ganhando mais detalhes interessantes. E agora eu queria falar com vocês sobre os ramos. Por que esse domingo é o domingo de Ramos? Para a gente introduzir esse assunto. Por que esse é chamado de domingo de Ramos? Da onde que vem essa história, né, de Ramos? Essa história do domingo de Ramos, ela vem do texto de Levíticos 23. Lá em Levítico 23, versículo 40, está escrito o seguinte. Então vamos lá. Levítico 23, 40, diz o seguinte. Vou precisar do óculos. Diz o seguinte. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas, salgueiros, de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. Celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias a cada ano, é um estatuto perpétuo, não sei o que. E ele está falando aqui do dia da expiação, né? Começa aqui no versículo 26, 27. Mas aos 10, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, mas aos 10 deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação, tal. E aí ele vai falando. E aí, presta bem atenção nesses detalhes. É o dia 10 do mês. No primeiro dia aí, né, desse dia 10, no domingo, no primeiro dia do mês, no primeiro dia da semana, o dia 10, que cai no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana, que é o domingo, corta-se as folhas, os ramos, e prepara, né, e todo mundo vai com folhas nas mãos, com ramos nas mãos, versículo, deixa eu achar aqui, 40. No primeiro dia, no domingo, tomareis para vós ramos de formosas árvores, tal, e vos alegrareis perante o Senhor, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. 7 dias começa num domingo e termina no outro domingo. No outro domingo, a celebração tem a ver com, no caso, a ressurreição de Cristo. Veja bem, o que chama atenção é que essa festa de Levítico capítulo 23, ela está descrita na Páscoa. Na Páscoa não, ela está descrita na festa de tabernáculos. E Jesus faz a entrada triunfal na Páscoa. Então, tira só essa questão do mês, porque lá no 7º mês, e você traz para o primeiro dia da semana, entrando no dia 10, quando o primeiro dia da semana, que é domingo, caía nesse dia 10, aí tem essa entrada triunfal. Tem essa entrada, os ramos, não sei o quê. E aí eu quero conectar com um terceiro texto. Então, eu estou conectando a entrada triunfal nos textos de Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19, João 12, com a razão pela qual eles têm os ramos, que essa informação está lá em Levítico 23. Embora lá em Levítico 23 esteja falando do 7º mês, mas é o domingo, os ramos e a celebração do dia da expiação do pecado. E acontece no dia 10. O terceiro texto que eu quero conectar com vocês é o texto do Êxodo. O texto do Êxodo é o capítulo, eu não sei se eu anotei, mas esse eu sei de cor. O texto do Êxodo é Êxodo capítulo de número 12. Então vem comigo aqui, Êxodo capítulo 12,
E presta atenção num detalhe, para não ficar despercebido o que a gente vai aprender aqui. Veja só. Êxodo 12, 2. Este mês vos será o primeiro mês do ano. Primeira informação. Deus, quando tirou o povo do Egito, zerou o calendário deles. Aquele não era o primeiro mês. O Senhor decidiu que aquele iria ser o primeiro mês. Eu vou repetir o texto. Êxodo 12, de 1 em diante. Tá? Eu vou pedir... Pessoal, vamos lá. Querem que eu silencie o chat? Escreve aí. Quem quiser que eu silencie o chat, escreva silêncio. Só escreva a palavra silêncio, só para eu ver aqui. Porque a gente vai falando e aí tem pessoas que comentam, haters, pessoas com noção, sem noção. Ok. Então vou pedir, ok, beleza, vou pedir aqui para a equipe silenciar o chat. Silenciar o chat. Ok? Então fiquem tranquilos, o chat vai desaparecer em alguns minutos. Espera aí. Ok? Então, deixa eu pedir aqui. Eu estou pedindo, não sei se tem alguém me ouvindo do outro lado, na verdade. Eu acho que... Ok? Só me falem aqui. Ok, está sendo silenciado o chat, e aí eu volto com essa ideia. Então, eu vou reconstruir esses textos com vocês, para que você entenda junto comigo, sem ficar olhando no chat. Ok? Então, peraí. Assim que parar o chat, eu volto aqui com a minha construção, ok? Eu acho que agora foi. Não sei, eu estou pedindo aqui um retorno, não. Eu acho que agora foi. Então, vamos lá. Eu vou reconstruir com vocês a ideia que eu estava falando para vocês dos textos. Primeira informação. Os 4 evangelistas funcionam como 4 câmeras sobre o texto. Nessas 4 câmeras, você vê alguns detalhes. Então, por exemplo, Lucas, eu não lembro se Lucas fala de ramos. Eu acho que Lucas não fala dos ramos. Mateus, Marcos e João falam. Em João, Jesus conseguiu um jumento. Em Lucas, Jesus mandou que os discípulos buscassem o jumento. Então, Lucas 19, 29, vamos lá. Lucas 19, 29, peraí, mais um minutinho. Lucas 19, 29, está escrito que aconteceu que se aproximando de Betfagé, junto ao monte, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à aldeia, fronteira, e encontrareis preso um jumentinho, que jamais algum homem montou. Depois, em Marcos 11, 1, aí você tem outra câmera, como eu gosto de chamar, no texto, onde Jesus diz assim, ó, versículo 1, enviou 2 de seus discípulos, disse: ide à aldeia, ali está diante de vós, ao entrar achareis preso um jumentinho, a qual ninguém montou. Muito parecido com Lucas. E em Mateus, capítulo 21, é aquela informação que eu disse para vocês, deixa eu ver o versículo, que ele fala sobre, logo no começo, eu vou achar aqui. Ide à aldeia, está diante de vós, e também 2 discípulos, e achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. Ela está presa e ele não está preso, porque ele mama, ele é um filhote, então ele fica com ela. Solta ela e traga. E aí Jesus vai montar no que a gente chama lá do jumentinho. Ó, versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas, as vestes, Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes, caminho, cortaram ramos de árvores. E aí foi a segunda informação. Então, a primeira informação sobre essas 4 câmeras e as diferenças do jumentinho, né, que se complementam. E agora, lá em Levítico 23, fala que
É no sétimo mês, vamos lá. Lá em Levítico 23, está falando do sétimo mês. Então, em Levítico 23, está falando do sétimo mês. E está dizendo que no dia 10 do mês, que vai ser um primeiro dia da semana, quer dizer, um domingo, vai ser o dia da expiação, onde as pessoas cortariam folhas de ramos de palmeiras e tal, e colocariam na estrada e clamariam ali a respeito da expiação. Então, essa informação está em Levítico 23, 40. Então, vamos lá, Levítico 23, verso 40. No primeiro dia tomareis para vós frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, tal. Celebrareis como festa ao Senhor por 7 dias. 7 dias termina no outro domingo, que é o domingo da ressurreição. Aí você fala assim, pastor, mas isso daí, ele é no sétimo mês, ele está falando de outra festa. Isso é verdade. Tá falando do sétimo mês. E essa informação está no versículo 34. Acontece que aí eu conectei o outro texto, quando eu resolvi silenciar o chat, só retomando aqui, e o outro texto é Êxodo, capítulo de número 12. E Êxodo 12 começa com uma informação muito importante. Qual a informação? Deus zerou o calendário dos hebreus. Quando Deus tirou o povo do Egito, eles saem do Egito nesse que era considerado o sétimo mês. Mas Deus zerou o calendário, aquele virou o primeiro mês. Como que eu sei disso? Êxodo 12, 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, o que está acontecendo aqui? Deus está zerando o calendário dos hebreus, entende? Deus está dizendo assim, que mês vocês estão? Está no mês 7. Está no mês... Tá bom, esse aqui vai ser o primeiro mês. Esse aqui será o primeiro dos meses. E esse vai ser o principal mês do ano. Qual é essa informação? Onde está escrito? Êxodo capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Assim como quando você se converteu, você se tornou uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, Deus zerou teu calendário. Quando você se converteu como eu, com 18 anos, você se converteu com 30 anos, Deus zerou teu calendário. E essa informação, ela é importante para a gente entender a última semana. Por quê? Porque o texto continua assim, ó. Então vamos lá, versículo 2, Êxodo 12, 2. Esse será esse será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação, dizendo, aos 10 desse mês, então de novo dia 10 do mês. Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, para o cordeiro, então convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, não sei o quê. Calculareis para que bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Quais são as similaridades? Então, primeiro, Jesus, ele nasceu em Belém, mas ele foi criado na Galileia. Jesus era galileu, é nortista. Mas, na entrada triunfal, ele entra na cidade no domingo. E Jesus se baseia, os últimos movimentos de Jesus antes de ser crucificado, que ele vai ser crucificado na sexta. E a partir do domingo da entrada triunfal, você tem mais 5 dias, porque é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na sexta-feira ele vai ser morto. E é interessante porque o versículo 6 de Êxodo 12 diz assim, vocês vão guardar esse cordeiro com vocês até o 14º dia do mês. Aí você falou, pastor, mas não bate, você falou 5 dias, mas ele está dando do 10 a 14, mas do 10 a 14 dá 5 dias. 10, 11, 12, 13, 14. Então Jesus entra na cidade, na entrada triunfal, e se cumpre nele a ideia de que ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim como a pessoa pegava um cordeiro no dia 10 e o imolava no dia 14, fazendo esses 5 dias, Jesus, ele entra na cidade de Jerusalém no domingo e ele vai ser morto na sexta-feira.
E esse é o dia 10 para o dia 14. Por isso ele é a nossa Páscoa, porque a festa que eu estou lendo aqui de Êxodo é sobre a Páscoa. E a entrada do Domingo de Ramos, que aparecia no 7º mês, mas esse calendário também é zerado. Então, todas essas informações juntas, vai estar no material didático que eu vou mandar para vocês, aí vai ficar mais claro, tá? Para vocês. Então, as primeiras informações que a gente tem é que a entrada triunfal, ela aparece nos 4 evangelistas. Os detalhes de cada um deles complementa a informação que a gente precisa e, principalmente, né, o fato de que, bom, isso aí todos nós sabemos, não vai ser novidade nenhuma, que naquele dia eles esperavam, quando eles falam, né, hosanas, a palavra hosana significa salva-nos, né, ser propício a nós, nos salve. Significa a salvação chegou, estamos aqui alegres porque finalmente a salvação chegou, mas a salvação que eles esperam é um rei político. Eles estão aclamando Jesus, um rei, um homem, um político que veio. Tipo assim, a gente não aguenta mais a pressão romana, então nele temos a libertação de Roma. Só que, então, é isso que o Domingo de Ramos tem a ver com Levítico 23. Porque lá é o cumprimento profético, a ideia de que a expiação, tudo vai acabar e tal, tudo mais. Então, eles estão falando hosana, né, salva-nos, ser propício a nós, e eles fazem a Jesus uma recepção de rei. Só que Jesus, mesmo na última semana, ele não admite o título de rei. A primeira vez que Jesus vai admitir o título de rei é na cruz. É lá na sexta-feira, quando o bandido arrependido diz para Jesus, sem chamá-lo de rei, que havia um reino. Ele diz assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não é? Teu reino, só quem tem um reino é rei. A gente faz parte do reino. Mas ele chama Jesus de rei e Jesus pela primeira vez aceita, dizendo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, o meu reino é o paraíso e você estará comigo ainda hoje. Então, eles estavam esperando um rei político, eles estavam esperando uma libertação política e eles receberam um Messias humilde, montado na jumentinha, sem glória, para a libertação do pecado. Ou seja, quando o povo levantou ramos de palmeiras, eles celebravam um rei vencedor. Mas eles não entenderam que a vitória de Cristo viria pela cruz. Eles não entenderam que a vitória de Cristo viria pela cruz. Eles celebraram a vitória, mas não sabiam que a verdadeira vitória aconteceria na sexta-feira. Eles estavam celebrando a vitória no domingo, sem saber que a grande vitória de Cristo, a expiação verdadeira, aconteceria no domingo. E qual outra informação importante eu posso e quero compartilhar com vocês? Primeiro, bom, eu não sei mais que número, mas é o seguinte, quando Jesus está indo para a entrada triunfal, ele vai avisar aos discípulos, e isso acontece em 3 dos 4 evangelhos, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas. Jesus avisa os discípulos o que vai acontecer pela frente. Ele fala assim, vamos para Jerusalém, e lá vai acontecer o que está previsto nos profetas. Por exemplo, isso acontece em Lucas capítulo 18, versículo 31. Deixa eu achar aqui para vocês, por exemplo. Esse está mais fácil na minha memória, mas também aparece em Mateus. Então, Lucas 18, 31, ele diz assim, tomando consigo 12 dias, subiremos para Jerusalém, e lá se cumprirá tudo que está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, escarnecido, trajado, cuspido. Depois de o açoitarem, o matarão. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitará. E aí, a primeira coisa que eu penso sobre isso, aí a gente está num momento antes da entrada triunfal. A gente está falando de um momento
antes da entrada triunfal. E nesse momento, antes da entrada triunfal, Jesus está indo para Jerusalém. E quando ele está indo para Jerusalém, deixa eu achar aqui, acontece uma coisa muito interessante, pessoal. Jerusalém está, sei lá, a 20 quilômetros de Jericó para Jerusalém, é mais ou menos uns 20 quilômetros. Agora veja o que acontece com Jesus. Ele detalha, ele fala o que vai acontecer com ele com detalhes, né? Eu li em Lucas 18, mas podia ser Mateus 20, 18. Eis que subimos a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para ser escarnecido. Observa o conhecimento detalhado de Jesus sobre todos os eventos. Ele diz quem? Os principais sacerdotes e escribas. Ele diz o que? Eles entregarão o Filho do Homem aos gentios para ser escarnecido. E ele diz quando? Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Se ele diz quem, diz o que e diz quando, então a gente pode esquecer qualquer insinuação de que Jesus tivesse caído numa armadilha. Veja bem, elimine qualquer teoria de que Jesus errou os cálculos ou qualquer especulação de que a cruz foi um último esforço para salvar algum tipo de missão. Se essas palavras nos dizem algo, dizem que Jesus morreu propositadamente. Não houve surpresa, não houve hesitação. Você pode conhecer muito a respeito de uma pessoa a partir das atitudes que ela toma diante da morte. A maneira como Jesus marchou para a morte não deixa dúvida nenhuma. Ele veio ao mundo para esse momento. Ele tinha dito isso em João. O que direi? Pai, livra-me dessa hora? Foi para essa hora que eu vim. Então, lá em Atos 2, né, na pregação de Pedro, ele fala assim, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, a jornada de Jesus até Jerusalém, não começou na entrada triunfal. A entrada triunfal de Jesus até a cruz, a questão da cruz, não começa no domingo de Ramos. Não começa em Jerusalém. Não começa em Jericó. Não começa na Galileia. Não começa em Nazaré, onde ele foi criado. Não começa no Egito, onde ele deu os primeiros passos, aprendeu a falar. Não começa em Belém, onde ele nasceu. Não começa em Jerusalém, onde foi apresentado. A jornada até a cruz começou muito antes. Começou muito antes. Enquanto o ruído, o barulho da mordida da fruta, se me faça entender, ainda ecoava no paraíso, Jesus já se encaminhava para o Calvário. Essa jornada de Jesus à cruz, ela é decidida antes do haja luz. Essa informação está na primeira carta de Pedro 1,18. Quem me acompanha sabe que eu amo esse texto. E eu vou falar só uma vez aqui. Porque não foi com prata, ouro ou coisas vãs corruptíveis que fossem resgatados do vosso fruto de procedimento que os vossos pais vos legaram, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. O sangue de Cristo é desde antes da fundação do mundo. Se é desde antes da fundação do mundo, é desde antes do haja luz. Se é desde antes do haja luz, é desde antes de tudo. Significa que tudo que existe, existe porque Jesus Cristo aceitou morrer na cruz. Significa que tudo que existe no mundo existe porque Jesus Cristo aceitou ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa informação não é da minha cabeça. Isso é Colossenses 1, versículo de número 13 em diante. Ele nos tirou, nos libertou do império das trevas, diz o versículo 13, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, 14, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, versículo 15. Agora 16, pois nele foram criadas todas as coisas. Quando a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas nele, por quê?
Porque é o sacrifício de Jesus que sustenta a criação. Nele foram criadas todas as coisas, diz o verso 16. Quer nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus é a base de toda a criação. Tudo só compensou para Deus, o Pai, dizer haja luz, porque o Filho havia dito haja cruz. Então, a jornada de Jesus não começa em Jericó, em Jerusalém, na entrada triunfal, tal. Essa jornada começa muito antes. Essa jornada de Cristo começa desde antes da fundação do mundo. Essa jornada de Jesus começa desde antes da fundação do mundo. E agora que a gente entende esse quesito, deixa eu olhar meu esboço aqui, eu quero falar duas coisas para a gente caminhar para o final, porque hoje é dia de culto, né? Todo mundo tem mais o que fazer aí também. Daqui a pouco eu vou abrir o comentário, tá, gente? O chat, mas vamos lá, agora não, senão a gente se perde aqui. Agora que a gente entende que a morte de Cristo é desde antes da fundação do mundo, o que isso tem a ver? Qual a mensagem dessa última semana? Então, primeiro, Jesus caminha, marcha para a última semana. É óbvio que ele vai se entristecer, ele vai chorar, a gente vai falar disso amanhã, porque depois da entrada triunfal, Jesus chora. Eu vou mostrar para vocês, isso é em Lucas. Então, vem comigo aqui em Lucas, capítulo 19, versículo 41. Vem comigo aqui, ó. Lucas 19, deixa eu ver aqui, acho que passei. Versículo 41. Olha que interessante, ó. Eu vou ler Lucas 19. É a câmera de Lucas, né? Da entrada triunfal. Versículo 38. Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas e tal. Alguns dos fariseus disseram em meio à multidão: repreende os teus discípulos, mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Amanhã, na aula de amanhã, a gente vai falar sobre a purificação do templo, que acontece na segunda-feira, e o choro de Jesus sobre Jerusalém. Então, me lembrem amanhã, eu já anotei aqui para falar sobre isso amanhã. Mas agora, que a gente está já falando sobre o jumentinho, já falando sobre os dias que Jesus passa em Jerusalém, vários outros insights, mas uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que é Mateus capítulo 20. Eu sei que a entrada triunfal em Mateus é no capítulo 21, mas eu comecei falando assim, muita coisa produziu a entrada triunfal. E em Mateus capítulo 20, nós temos a última parábola de Jesus antes da entrada triunfal, a parábola de Jericó. Bom, não tem esse nome, parábola de Jericó, mas só para a gente pensar, é a parábola que Jesus conta estando em Jericó, indo para a entrada triunfal. Lembra que ele está indo para a entrada triunfal? E aí, quando ele está indo para a entrada triunfal, né, ele em Jericó, a 20 quilômetros, a alguns minutos de Jerusalém, antes da entrada triunfal, Jesus conta uma parábola. E essa parábola bagunça assim a minha alma toda vez que eu leio, porque eu não sei se eu tenho competência para compartilhar o que eu sinto, né? Não dá. Mas eu vou tentar. Essa parábola é Mateus capítulo de número 20. Vem comigo aqui no texto, a partir do versículo de número 1. Então, Mateus capítulo 20, versículo de número 1. Ele conta a história do fazendeiro que tem uma vinha, né? Peraí. O reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada salariar trabalhadores para sua vinha. Então, ele conta a história de um vinhateiro
de um fazendeiro que tem uma vinha e que sai assalariando pessoas. E Jesus conta essa história antes da última semana. Vamos lá. A última semana, pensa na ampulheta. Lembra da ampulheta que você vira assim e começa a cair a areia? Então, a ampulheta vai ser virada na entrada triunfal. Quando Jesus entra em Jerusalém, essa ampulheta ele tem até sexta-feira. Entende? Antes da entrada, como última, a saideira, a última história que ele compartilha, antes, a última parábola, Jesus tinha um recurso parabólico gigante, mas a última parábola que ele conta é uma história que você deveria desligar o seu celular agora e ficar ouvindo o que eu estou falando. Parar de ver outras coisas para ouvir isso. Porque Jesus, ele conta a história de um cara, de um homem, um fazendeiro, que sai contratando diaristas, contratando pessoas. Eu moro em São Paulo há muitos anos, né? Lá fala o pessoal que faz bico, né? Se for no Rio de Janeiro, fala-se biscates. Se for, enfim, é um bico, é um diarista, Quando você anda na estrada em São Paulo, você tem aqueles pontos chamados ponto de chapa. É aquilo ali. Nesse texto de Mateus, o ponto de chapa é uma praça. E ele está indo para a entrada triunfal e ele para e conta uma história. Eu vou contar uma história para vocês. E aí o pessoal para, né? Ele está entre discípulos, ele não está entre os inimigos, porque quando ele entrar em Jerusalém, começa. Aquela ampulheta que eu falei se vira e a contagem regressiva começa e ele vai ficar entre inimigos muitas vezes. Mas agora ele está em Jerusalém, agora ele está em Jericó. Agora ele não está entre saduceus, fariseus, entre essênios, não, agora ele está entre os amigos. Ele está caminhando. E na caminhada ele para e fala assim, gente, o reino de Deus é um dono da fazenda, é um fazendeiro que sai de madrugada assalariando pessoas para trabalhar na vinha. E aí ele contrata uma turma de madrugada, outra turma 9, outra turma meio-dia, outra turma 3 da tarde e a quinta turma às 5 da tarde. Às 5 da tarde. E toda vez que eu leio esse texto, eu me lembro quando eu tinha, sei lá, 13 anos. Meu pai, era a época das férias, eu sempre grandão, né, tal, minha família, todo mundo é alto. Então a gente enganava bem com a idade, né? Você olhava para mim, você achava que eu tinha 18, mas eu tinha 13. Aí meu pai falava assim, esses meninos ficam em casa aqui, nas férias, já são homem, da perna cabeluda, vai trabalhar, vai arrumar alguma coisa para fazer e tal. Aí o meu primo, ele arrumou uma carvoaria, tinha uma carvoaria que fazia isso aqui, que pegava por dia, pagava por diária. E aí a gente ia lá, e era um galpão, a gente ficava lá no galpão, às vezes estava frio, né? As férias de julho, a gente ficava lá, o pessoal fazia um fogo ali em volta, a gente ficava ali e tal. E quem estava lá? Tava eu, meu primo, mais uns 3 amigos jovens, na faixa de 13, 14 anos, querendo ganhar um dinheirinho por dia. E tava lá também aqueles que já passaram da idade, os velhos. O cara tem 70, mas não aposentou, não recolhia INSS, não, sei lá, precisava do dinheiro. Eu estava lá porque eu queria alguma coisa para fazer, mas eu tinha vida pela frente. E outros estavam lá porque já não tinha mais perspectiva. Então éramos ali nivelados, né? Porque na vida você trabalha, você tem alguma função que faz você ganhar dinheiro. Se você não tem, então você faz bico. Aqui em São Paulo, lá em São Paulo fala bico, diarista de alguma coisa. Vai dirigir Uber, vai fazer alguma coisa. Mas se você nem consegue isso, você é um desempregado. Então você é um desempregado. E ali a gente ia, né, levando a marmita para passar o dia, porque se o cara chamasse, ele vinha com o caminhão, e quem ele escolhia subia no caminhão, pronto, você ganhou o dia ou a semana, porque você podia ser contratado para trabalhar várias vezes.
E quem não foi escolhido, fica ali com a marmita, né? Porque o cara chega lá, tem 200 pessoas. Ele fala, não era 200, mas tinha lá umas 40 pessoas. E ele falava assim, hoje eu preciso de 15. O resto ficava por ali. E o que acontecia? As primeiras vezes eu não fui escolhido. Acho que era novo demais, né? Sei lá, eu não fui escolhido. Franzino, magrelão, né? E aí a gente ficava ali sentado, né? Eu não fui escolhido porque eu era muito jovem, os outros não foram escolhidos porque eram muito velhos, não passamos no critério lá do dono, e a gente ficava ali, sentado. E hoje que eu sou adulto, eu sei por que eles não iam embora. Porque a gente não ia embora. Eles ficavam lá falando mal do Collor, na minha época, né, do Sarney, ficavam lá falando mal do dono da carvoaria, dizendo assim, a gente não queria mesmo, porque a gente ficava lá tentando explicar para nós mesmos por que a gente nem queria mesmo participar daquele negócio. Mas a gente queria. Mas como a gente não foi escolhido, então a gente ficava ali, falando, né, que a gente não... Enfim, você sabia que lá quem trabalha com carvão tem que tomar leite todo dia? Eu me lembro dessas coisas, né? Porque se não tem uma lei, que não sei o quê e tal, não sei o quê. E a gente ficava nessa daí. E, vez por outra, o patrão, ele voltava com a caminhonete. E aí ele voltava e falava assim, eu vou precisar de mais 4. Aí a gente que estava falando mal dele, né, e da empresa, a gente já ficava todo ajeitado ali de novo, porque é uma repescagem, tem uma chance. E aí ele escolhia mais 4, colocava no caminhão e ia embora. Então eu vi isso acontecer algumas vezes, umas 3 vezes na minha vida. E aí a gente ficava ali falando mal da vida, tal, não sei o quê, de mulheres, um cara acendia um cigarro, eu não era crente, né? Eu me converti já adulto. Um cara acendia um cigarro, outro levava uma pinga, e a gente ficava ali. Hoje que eu sou adulto, eu sei porque eles não iam embora. Eles não iam embora porque quando eles chegassem em casa, a primeira pergunta que eles iam ouvir da esposa que ficou em casa era a seguinte, e aí, conseguiu alguma coisa? Eles iam ter que dizer, não, a gente não conseguiu. Hoje eu não consegui nada. E dentro da marmita tinha arroz e feijão e ovo. É isso. Então, se você tivesse uma vida estável, você estava empregado. Se você não tem uma vida estável, você fazia bico. E se você não conseguia nem mesmo fazer bico, você era um desempregado. Você era um desempregado. E é interessante que quando eu li esse texto, me remeteu a esse quadro, né? Como é interessante o dia que eu fui escolhido para trabalhar na carvoaria, porque aí ele falou assim, você. Aí eu olhei para o lado e falei, eu? Ele falou, eu já fiquei com o peito estufado para ele achar que eu era forte, né? Eu não era forte, mas para ele achar que ele não errou. E aí eu fiquei lá e trabalhei na carvoaria alguns dias da semana, acho que talvez umas 2 semanas, e foi a primeira vez que eu ganhei um cheque. Eu ganhei um cheque do Bameirindos, verde. E aí eu voltei para casa com o cheque sujo de carvão, né? E há algo de nobre em ser escolhido, mesmo que seja para trabalhar numa carvoaria. Mas hoje, olhando para trás, eu entendo que ali, aquele campo, era o campo dos excluídos. Eu estava lá porque eu não tinha capacitação nenhuma. Eu era muito novo. E outros estavam lá porque perderam o tempo e não tinham capacitação nenhuma. Estávamos ali na roda dos excluídos. E é interessante porque Jesus conta essa história exatamente indo para a entrada triunfal. Exatamente indo para Jerusalém. E Jesus tem uma predileção pelos excluídos. Você já percebeu? Você viu quando a mão de Jesus no Evangelho toca a pele do leproso,
de Mateus capítulo 8, mesmo antes de curá-lo, Jesus tocando nele disse: quero, fica limpo. Jesus tem uma certa predileção pelos excluídos, pelos incapacitados, pelos... Você viu como o rosto da prostituta colou no pé dele e ele não reclamou? Você percebeu como ele reagiu ao toque da mulher que padecia de hemorragia por 12 anos? Viu como ele abraçou o Zaqueu, e o Zaqueu o abraçou e ele não reclamou, e ele foi abraçado para a casa de Zaqueu? Parece que Jesus queria deixar uma mensagem para mim e para você antes da entrada triunfal. Que ele nutre um sentimento especial pelos excluídos. Que a sociedade, aquilo que a sociedade rejeita, Deus aceita. Aquilo que o mundo considera perdido, Deus escolhe. Foi isso que Jesus contou a história antes da entrada triunfal. Foi a última parábola de Jesus antes da entrada triunfal. É a primeira história que vai inaugurar o que eu vou chamar de última semana. Ao mesmo tempo, é a última história que ele conta antes de entrar em Jerusalém. Assim que ele atravessar os muros da cidade, ele se tornará um homem condenado. Quer dizer, aquela ampulheta que eu falei vai ser virada. E a contagem regressiva vai começar. O caos vai ter início. Mas aqui, em Mateus 20, ele não está em Jerusalém ainda. Ele não está rodeado de inimigos. Ele está na zona rural de Jericó. Ele está com seus amigos. E é para esses amigos que ele conta essa parábola. Um proprietário de terra precisa de trabalhadores. 6 horas ele contrata o primeiro grupo, 9 horas o segundo, concorda com eles o salário, são enviados para o trabalho, depois precisa de mais mão de obra, ele volta 9 horas, depois ele volta meio-dia, depois ele volta 15 horas, depois ele volta 17 horas, outra vez. E o ponto principal da parábola é a raiva daqueles caras que trabalharam o dia inteiro em relação àqueles que trabalharam só 1 hora e receberam o mesmo salário. Mas eu vou deixar isso para outro tempo aqui, talvez, porque o nosso tempo é curto. O que eu quero falar com você sobre esse ponto é que, não sei se eu consigo mostrar para vocês o que eu estou enxergando nesse texto, que é a questão da escolha. Você consegue perceber? Veja bem, aconteceu uma repescagem às 9 horas. Aconteceu uma outra repescagem, a terceira turma entra meio-dia. A quarta turma é escolhida às 15 horas, 3 da tarde. E por último, a quinta turma, a quinta categoria de escolhidos, às 5 da tarde. Esses caras não trabalharam o dia inteiro. Igual eu fiquei no lugar lá do galpão, em volta da fogueira, com os caras bebendo pinga, fumando cigarro, falando de mulher sem roupa, contando piadas, não sei o quê. Que chegou na hora do almoço, a gente abria a marmita e a gente comia a marmita ali mesmo, porque se voltar para casa, o que você vai achar em casa? A mulher perguntando: e aí, conseguiu? E aí, deu certo? Não deu? Porque não sei o quê. Então, eles ficavam por ali mesmo. Não fizeram nada o dia inteiro. Não têm experiências. São despreparados. Não têm cultura. Se tivessem cultura, estavam empregados. Não têm oportunidade. Se tivessem oportunidade, estariam em qualquer lugar da cidade, menos ali. Estão, então, pendurados no degrau mais baixo da escada. São pessoas totalmente dependentes de um patrão bondoso. São pessoas dependentes de um patrão que tem misericórdia. São pessoas dependentes de alguém para lhe dar uma oportunidade que eles nem esperavam, inclusive, porque 5 da tarde você já comeu a marmita. E o propósito que eu estou falando isso é porque esse ponto antes da entrada triunfal é sobre mim. Esse ponto é sobre a gente.
sobre eu e você. Deixando de lado um pouco da teologia, né? Deixando de lado um pouco do orgulho, a gente deve entender e lembrar quem éramos quando Deus nos chamou. Você lembra, né? Eu lembro. Aonde eu estava. E quem eu era. Quando Deus me chamou. Você lembra? Alguns de nós podíamos ser educados, espertos, né? Mas não tínhamos as aptidões necessárias para trabalhar para esse patrão. Eu não tinha aptidão nenhuma. Eu queria tocar tabaco no centro de umbanda do meu pai. Alguns de nós podíamos ter algum tipo de aptidão para alguma coisa, mas eu não. Eu não tinha. Talvez você também não tivesse. Aliás, nunca temos. Nunca temos. Antes de Cristo, a gente cheirava o desespero, a gente vendia desespero. É isso. E Jesus, antes da entrada triunfal, ele para. E ele conta uma história que mexe com a gente. Você lembra de como você se sentia? Você lembra de como você transpirava? Lembra da angústia da sua alma? Lembra de como você se esforçava para esconder o vazio da sua alma? Agora, pensa só nisso por instantes. Eu vou sair desse tema aqui para a gente concluir, mas honestamente, responda, por que Deus escolheu você? Por que Deus escolheu a mim? Veja bem, vê se pode. O que nós temos que pode interessar Deus? Esse dono da vinha, ele chega lá às 5 da tarde. O que desempregados, vagabundos desempregados tem que pode interessar o dono da caminhonete, o dono do caminhão, o cara que tem o cheque do Bamerindos? O que é que vagabundos têm para interessar um cara como ele? Você já parou para pensar? O que nós tínhamos que pudesse interessar Deus é intelecto? Então Deus estava lá coçando a cabeça, dizendo, eu preciso de um cara muito inteligente, já sei o César. Francamente, meu irmão, francamente. Será que a gente chega a pensar um minuto? Será que você pode parar um minuto e pensar, por que eu? Ah, não, porque eu sou um cara inteligente. Mas peraí, será que algum pensamento já passou pela sua cabeça que Deus nunca tenha tido? Ah, eu sei, Deus me escolheu pela minha determinação. Não é pela sua determinação. Eu posso até respeitar quem pensa assim, porque eu tenho que respeitar as pessoas. A gente pode ser obstinado, a ponto de caminhar 1 légua, 2 léguas, não sei o que lá, mas será que o reino de Deus teria acabado se não fosse a nossa determinação? E a resposta é não. Por que Deus te escolheu, minha irmã? Vamos pensar. Já sei, dinheiro. Dinheiro. É dinheiro, né? Entramos no reino com um pé de meia, e você tinha lá uma conta no banco, no Itaú, sei lá na onde, e talvez por isso Deus te escolheu, talvez o Criador do céu e da terra, do mar, de tudo que neles há, o Criador de todos, o dono da vida, de todos os seres vivos, de todas as pessoas, autor da história, talvez ele tivesse sem algum capital, né? Quebrado ali e tal, também apertado, e aí ele vislumbrou na sua poupança, no valor que você tem, uma possibilidade. Não é dinheiro. Não é capacidade. Não é força. Entende o sentido dessa parábola? Antes da entrada triunfal? A verdade é que eu fui escolhido pelos mesmos motivos dos trabalhadores das 17 horas. Você foi escolhida.
Você foi escolhido. Você e eu, nessa parábola, somos os caras da marmita vazia. Você e eu, nessa parábola, estamos nivelados. Somos os desempregados, os desqualificados, os vagabundos da praça. A gente não era bom. Porque se a gente fosse bom, a gente teria ido às 6, ao meio-dia, às 3. Somos nós que nos encostamos na cerca, fumando cigarro, dentro daquele galpão, falando mal da vida, apostando dinheiro em bobagem, falando de mulheres, falando de homens, falando de coisas. E a gente deveria ter ido para casa, perto da hora do almoço, levando a nossa marmita para comer em casa. Mas a gente sabia que quando a gente ia chegar lá, a pergunta ia ser aí, conseguiu ou não? E assim a gente foi ficando e fomos se desesperando. E Jesus, quem que é nessa parábola? Jesus é o dono da caminhonete. É o proprietário das terras. É o dono de tudo. É o dono de tudo. É ele que tem o dinheiro. É ele que tem as terras. É ele que tem o serviço. É ele que tem as demandas. É ele que tem os funcionários. É ele que tem a vinha. Ele é o homem que nos viu na estrada quando passava pela gente. Ele é o homem que parou a caminhonete e voltou. E abriu o vidro e falou pra gente, e aí, o que vocês estão fazendo parados até agora? Aí, porque essa é a pergunta do capítulo 20 de Mateus, no versículo, vou achar aqui, ó. Mateus capítulo 20, versículo 8. Não, versículo 8 não, versículo 6. Perto da hora 1:10, 5 da tarde, encontrou outros que estavam ociosos. E perguntou-lhes, por que estáis ociosos o tempo todo, o dia todo? E eles disseram, porque ninguém nos assalariou. Quem é Jesus? É o homem que para e pergunta pra gente, por que vocês estão aí vadios? Por que vocês estão desempregados? Por que vocês não fazem nada? E a nossa resposta só pode ser a que está na Bíblia, porque ninguém se interessou pela gente. Porque ninguém se interessou pela gente. E ele olhou pra gente e disse pra gente, sobe no caminhão. Pode subir na caminhonete. Aí você olhou no relógio e falou, mas não, fica tranquilo. Ainda tem serviço na última hora da vinha do meu pai. É sobre ele que a gente vai conversar com a nossa esposa à noite, enquanto a gente caminha para a mercearia, levando o dinheiro no bolso. É sobre ele que a gente vai falar assim, eu nunca tinha visto ele. Ele parou, abriu o vidro e perguntou se a gente queria trabalhar. Mas o dia estava terminando. Você acredita que o dia estava terminando? E ela vai dizer, mas você não trabalhou o dia inteiro? Ela falou, não. Não, eu era 5 da tarde. O dia já estava escurecendo. Mas ele disse que tinha um serviço importante. Ele tinha, tinha demandas. Olha, eu te juro, eu trabalhei 1 hora. E ele me deu tudo isso aqui. Aleluia. Eu trabalhei só 1 hora. Mas ele me pagou integralmente. Eu não sei o nome dele. Mas é bom demais para ser verdade isso. Então por que ele escolheu você? Por que ele escolheu a mim? Por que ele nos escolheu? Você quer a verdade? Não é pelo seu dinheiro. Não é pela sua força, pelo seu músculo. Não é pela
pela sua intelectualidade, pela sua cabeça, porque você é inteligente, porque você é grande, porque você é bom, porque você é boa, porque você, sua família, não sei o quê, porque você tem carro. Quer uma verdade? Por que ele escolheu você? Porque ele quis. Ele escolheu você porque ele quis. Por que ele escolheu Pedro? Porque ele quis. Por que ele escolheu João, Tiago? Porque ele quis. Esse é o ponto. E antes da entrada triunfal, antes de entrar em Jerusalém, antes de montar naquele jumentinho, antes de virar a ampulheta e começar a contagem regressiva que vai terminar na sua morte na cruz, ele parou e contou uma história. Falou, peraí, deixa eu contar uma história para vocês. O reino de Deus é um patrão que saiu contratando homens para trabalhar na vinha. E ele saiu 6, ele saiu 9, ele saiu meio-dia, ele saiu às 3, ele saiu chamando às 17 horas. Dá para imaginar como é que esses caras entraram na vinha às 17 horas? Bom, o assunto é a entrada triunfal e eu... Glória a Deus. Então, eu vou deixar um ponto para vocês aqui, que é a partir dele que a gente vai começar a aula de amanhã. Está no segundo evangelho, na entrada triunfal. No segundo evangelho, que é Marcos, a entrada triunfal no capítulo 11. Eu vou pedir para liberar os comentários. Tá? Eu vou pedir para liberar os comentários. Em Marcos 11, feita a entrada triunfal, é Marcos 11. Diz assim o texto, ó. Versículo de número 9. Eles iam adiante, aos que o seguiam, clamavam, dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, feita a entrada triunfal. Versículo 10. Bendito o reino de nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Versículo 11. Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus faz a entrada triunfal, todo mundo, ele está sendo ovacionado, ele está... As multidões estão falando, né? Glória a Deus, tal. E Jesus, cara, ele vai embora. E Jesus vai embora. Não queria chorar, não. Ele faz a entrada triunfal e vai embora. Isso é Marcos, capítulo 11, versículo 11. Veja. Marcos 11, 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, ele faz a entrada triunfal. Peraí. Glória a Deus. Ele faz a entrada triunfal e a via que ele entra, a rua, é do portão dourado, da porta dourada. Ele vai sair direto no templo. Mas quando ele chega no templo, veja o versículo 11, Marcos 11, 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como era já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ele olha o templo, ele faz a entrada triunfal, ele ganha um ambiente, ele fala assim, beleza, vamos embora. Era aqui que ele tinha que pregar. Era aqui que ele podia levantar e falar, bom, aproveitando que vocês estão com esses ramos aí, aproveitando que todo mundo tirou as vestes para eu passar, aproveitando
vocês me chamando de rei, bendito aquele que vem, aproveitando tudo isso, eu quero falar uma mensagem para vocês. Só que Jesus não faz isso. Jesus não faz isso, cara. O versículo 11, isso é só no segundo evangelho. Isso é só no segundo evangelho. 11:11. Marcos 11:11. Entrou em Jerusalém no templo, observando tudo, como era já tarde, saiu para Betânia com os 12. Por quê? O que é que ele viu no templo que vai fazer ele chorar amanhã? O que é que ele viu no templo que fez ele voltar embora? Porque quando Jesus ia para Jerusalém, ele ficava em Betânia. Bom, o assunto que fez Jesus chorar na segunda, o assunto que fez ele sair do templo depois da entrada triunfal e ir embora, é o assunto da nossa aula de amanhã. Então a nossa aula de amanhã vai começar às 20 horas. Espalhem essa aula, eu vou pedir para deixar essa aula disponível. Espalhem essa aula, tá? Para mais pessoas. E amanhã à noite, o material didático dessa aula vai ficar disponível amanhã à noite. Aí na aula de terça vai ficar disponível de segunda e assim vai, tá certo? Eu quero falar para vocês que tem duas formas de participar desse projeto da última semana. Uma delas é de graça, pegando a aula aqui pelo YouTube, tá tudo bem. A segunda delas é pagando R$10. E com R$10 você tem acesso ao material didático e à plataforma. Para você que quer ter acesso ao material didático e à plataforma, eu vou pedir para deixar fixado aqui no chat e também na descrição do vídeo o link para você pagar os R$10, tá certo? Então, é isso. Para você que, como o César está aqui em João Pessoa perguntando, eu estou em João Pessoa, na Paraíba, hoje à noite eu vou pregar na nossa igreja. A nossa igreja tem uma igreja, uma congregação aqui, uma filha, né, aqui. Fica na cidade de São Miguel de Taipu. São Miguel de Taipu. Procura no Instagram, para quem é de João Pessoa, na Paraíba, procura no Instagram, Genuína São Miguel, eu acho. Genuína _ São Miguel PB. Genuína _ São Miguel PB. Tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. A semana inteira vai ser assim. Amanhã, às 8 em ponto, eu encontro você. Caso você não tenha feito a sua inscrição, faça agora. E amanhã, às 8 horas da noite, a gente se encontra. Um grande abraço e até lá.